Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui relacionado ao relacionamento entre os seres celestiais com os seres humanos. É um texto que tem sido interpretado de uma forma errônea, errada. Infelizmente, muitas pessoas leem os textos bíblicos e fazem suas respectivas interpretações, e muitas delas errôneas, por não terem um conhecimento, não conhecerem o contexto da época, não conhecerem a cultura e nem a verdade. E acabam cometendo distorções, deturpam textos e fazem interpretações das mais absurdas. E veremos agora uma das interpretações errôneas que têm sido feitas. E pessoas que não conhecem acabam ouvindo e acabam recebendo isso como se fosse uma verdade, uma coisa certa, e não é. Vejamos, é o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O que temos aqui, irmãos e irmãs, é uma interpretação errônea das pessoas relativo a esse texto, dizendo que anjos desceram à terra, se relacionaram com mulheres humanas e tiveram seres híbridos. Se tornaram gigantes, homens de renome, valentes. Entretanto, irmãos e irmãs, Deus criou seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins. E Deus criou um número que só Ele sabe, o tanto. E Deus não criou esses seres celestiais para se multiplicarem, para gerarem mais seres celestiais. Deus não criou anjo e anjo. Deus não criou anjos, arcanjos, querubins e serafins para que gerarem filhos e filhas entre si, para que gerassem mais seres celestiais. Deus não criou os seres celestiais para se multiplicarem, porque Deus já criou um número praticamente exato, só Ele sabe, ninguém mais sabe. Porém, infelizmente, pessoas têm interpretado esse texto como se os seres celestiais tivessem descido à terra e gerado filhos com essas mulheres. E como consequência, seres híbridos, gigantes, valentes, bravos, começaram a possuir a terra. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Aqui uma pergunta que muita gente tem. No céu, meus irmãos, minhas irmãs, não haverá casamento, não haverá união entre homem e mulher, não haverá o que acontece aqui, geração de filhos e filhas. Jesus diz aqui que no céu, homens e mulheres não se casarão e não gerarão filhos. Assim como os anjos, arcanjos, querubins e serafins também não casam e não geram filhos entre si. Não há mais multiplicação aqui, nem de seres celestiais, nem de seres humanos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Infelizmente, se interpreta de uma forma errada esse texto de Gênesis. Quem são os filhos de Deus aqui nesse texto que nós lemos?
Os filhos de Deus aqui são os descendentes da tribo de Sete, um dos filhos de Adão e Eva. Lembremos, Caim matou Abel, em seguida nasceu um outro filho, Sete. Os filhos de Deus aqui são descendentes da tribo de Sete. As filhas dos homens aqui são descendentes da tribo de Caim. E o que acontece? Que os homens da tribo de Sete observaram que as mulheres descendentes da tribo de Caim eram muito bonitas, sedutoras, se interessaram por elas e se uniram a elas. Os filhos de Deus aqui não têm nada a ver com seres celestiais. São homens descendentes de Sete, que se interessaram pelas mulheres de Caim, se relacionaram com elas, casando, e tiveram descendentes, filhos. Vejamos agora o seguinte: naquela época, os homens viviam no campo, caçando, trabalhando no campo, e as mulheres ficavam em casa, cuidando das crianças. E o que é que as mulheres de Caim receberam como herança? Tendo um antepassado violento como Caim, e também Enoque, que matou pessoas, essas mulheres aprenderam em casa, desde cedo, a não levar desaforo para casa. Eram mulheres que passaram a ensinar a vingança, a violência para seus filhos. Enquanto seus maridos estavam trabalhando, elas ensinavam em casa como eles deveriam agir. E por isso nós temos aqui uma descendência terrível. Não eram homens gigantes como imaginamos, de filmes e seriados, que tenham 14, 15, 20 metros de altura. Mas eram homens gigantes na valentia, na braveza, no ódio, na violência. As outras tribos na região tinham tanto medo dessa tribo que se afastavam, porque para eles eram pessoas gigantes. Eram gigantes na violência, na maldade. Eram homens que não levavam desaforo para casa. Eram homens que usavam da violência, porque assim foram educados desde criança, nos lares, pelas suas mães, que eram mulheres de Caim. Assim, observamos aqui como o texto foi mal interpretado, erroneamente, e não é o único. Há vários textos bíblicos em que as pessoas fazem uma distorção, deturpam, fazem uma interpretação errônea por não conhecerem. E aí, outras pessoas são levadas a acreditarem nessas afirmações errôneas. Os gigantes aqui eram os filhos dos homens de Sete e das mulheres de Caim. Meninos que foram educados a se tornarem, com suas atitudes, gigantes, para intimidarem outras tribos, afastarem outras tribos, e assim poderiam controlar a região. Eram homens que ameaçavam, eram valentes, ameaçavam, intimidavam, assustavam, faziam outras tribos tremerem. Essa é a verdade. Em nenhum momento Deus cria seres celestiais para procriarem com mulheres humanas. Como no céu também não há procriação, não há geração de filhos e filhas. Não houve aqui em Gênesis uma geração de seres híbridos entre seres celestiais
e mulheres humanas. Os filhos aqui, que foram gerados e que não foram educados e ensinados pelos filhos de Sete, mas foram educados e ensinados pelas mulheres de Caim. E elas ensinaram que a violência era o caminho, que não se deveria trazer desaforo para casa, mas deveriam agir de uma forma que intimidassem, assustassem, ameaçassem quem não fosse da sua tribo. Esse é o verdadeiro significado desse texto, que tem sido interpretado de uma forma absurda, errônea, pelo mundo afora. Falta de conhecimento, falta de estudo, falta de pesquisa. Porque as pessoas hoje não querem estudar, não querem pesquisar, não querem tirar dúvidas com quem pode trazer um conhecimento. Que Deus abençoe, minhas irmãs e irmãos, que possamos ter cuidado com tudo aquilo que nós lermos e não entendermos, porque devemos tomar cuidado com as interpretações que têm surgido pelo mundo afora. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, porque eu posso aprender algo mais da Tua santa palavra. Tem sido conosco, tem iluminado nossos mentes e corações. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos.